Feito. Muito obrigado. Agora. Concedo a palavra ao senhor Roberto Pereira de Araújo para suas considerações. Bom, eu vou começar dizendo que eu, diferentemente do Hildo, eu vou falar um pouquinho do passado, porque é preciso, não me cai na cabeça como é que a gente consegue discutir a privatização de uma empresa pública ou a venda de qualquer empresa sem examinar o ambiente onde ela esteve envolvida. Por isso que o título da minha apresentação é isso aqui, Tarifas e Eletrobras, duas vítimas do modelo mercantil. A gente precisa sair um pouquinho de casa e entrar pelo bairro, olhar o que aconteceu nesses últimos anos, para ver qual foi o papel da Eletrobras e qual foi o papel de nós, consumidores, na implantação desse modelo. Basicamente, a opinião minha mesmo tem aqui, nessas três frases. O resto, quem vai ser eloquente são os números. Quem quiser contestar o que eu vou falar vai ter que apresentar outros números. Quer dizer, a minha visão é isso. Nós estamos prestes a privatizar uma empresa sem saber o que aconteceu com ela, por que ela chegou a esse estado. Desde 95, além dessa privatização, nós aplicamos um modelo de mercado no Brasil totalmente incompatível com o sistema físico. E ele tem trazido uma série de razões para aumentos tarifários. Eu vou mostrar isso aqui. E a terceira questão é essa visão de que, me parece, às vezes, não estou dizendo que é aqui, mas pessoas que acham que deve privatizar tudo porque o Estado brasileiro não tem jeito. É uma espécie de... Eu até escrevi um artigo sobre isso, é o brado da desistência, né? Em vez de ser o brado da resistência, é o brado da desistência. Desiste-se do Estado e o Estado não pode ter uma estatal porque o Estado acaba levando a estatal para um caminho que não é público. Ora, isso daí, se você examinar os outros países que têm contrato de gestão entre o Estado e as empresas, você pode perceber que isso é simplesmente escrever frases em papel. O Donald Trump ele não consegue retirar um diretor da Tennessee Valley e nem um diretor da Bonneville Power. E ele não consegue impor um projeto a uma empresa dessa sem que ela seja aprovada pela parte técnica interna. Portanto, essa questão toda me parece que é uma questão de vontade política. Então, primeira questão é sobre essa visão. Eu, às vezes, fiquei surpreso de ver de pessoas que acham que o setor elétrico brasileiro não é privado. O setor elétrico brasileiro já é majoritariamente privado. Aqui está a participação da Eletrobras na geração, só 31%, e na transmissão, apesar de ser grande, reparem que 80% das linhas de transmissão da Eletrobras estão sob o regime de OEM. O que é esse regime de OEM? Você cobra apenas custos de operação e manutenção. Ou seja, se a tarifa brasileira é alta, a responsabilidade não pode ser da Eletrobras. E aqui foi muito citado nas outras palestras sobre essa visão de que os países que têm base hidroelétrica como uma principal fonte da matriz, esses não privatizaram. E não privatizaram e não montaram corporations. Essa aqui é a grande diferença. Reparem que aqui Noruega, Brasil e Canadá são os países onde a hidroeletricidade ocupa um grande percentual da sua matriz elétrica. E aqui não é questão só de dizer que é porque tem outros usos de reservatórios. É energia mesmo aqui. E as empresas norueguesas não são corporations e as empresas canadenses não são corporations. Essa é a visão, por exemplo, da discussão que eu fiquei abismado aqui de olhar, por exemplo, não, o setor americano é privado. Bom, se você olhar assim, ele é privado. É só você virar a página aqui e você vê que, em termos de capacidade, a maioria dos megawatts americanos são do Estado, e não são corporations. Aqui nem precisa mais do que repetido, até o exército americano está envolvido nisso. E agora vamos ver como que aconteceu com a evolução da tarifa de energia elétrica no Brasil. Essa aqui é a tarifa média da indústria, mercado cativo, de 95 a 2017.
130% de aumento acima da inflação. O Brasil sabe quanto é a sua tarifa média industrial? Não, porque uma parte da indústria está no Mercado Livre, que não revela o quanto compra e quanto vende. Vou falar isso aqui. Esse círculo azul aqui mostra como é que nós tínhamos uma tarifa tão baixa e nós não tínhamos tantos problemas até das empresas. Porque aqui nós usávamos um velho custo do serviço, que não é nada complicado, é a mesma coisa que os Estados Unidos aplica. Rate Return Regulation, ou seja, você amortiza os ativos dentro das empresas, não retirando as usinas ou as linhas das empresas. Isso aqui é a tarifa média residencial. Claro que é menor o aumento, porque aqui tem a entrada do baixa renda, do Luz para Todos, e a tarifa média realmente é baixa. Mas quem tem um consumo acima dos 100 kWh, vai perceber que esse aumento é muito maior do que os 50% acima da inflação. Comparações internacionais. O Brasil hoje, mesmo com a intervenção da medida provisória 579, é a quinta tarifa do mundo. Acima dele, Dinamarca, Portugal, Alemanha e Irlanda. E aqui, comparado com os países que têm semelhanças físicas, o Canadá e o México, o Canadá e a Noruega, nós pagamos o dobro. A comparação entre cidades, por exemplo, isso aqui você pode conseguir na página da Hydro-Quebec. Só tem 2 cidades norte-americanas que cobram mais caro que o Rio de Janeiro, que é Nova York e São Francisco. Outra vez, sistemas semelhantes fisicamente, aqui embaixo, nós pagamos o triplo. Ou seja, pode esquecer agora de imposto, dólar, pode mudar que continuamos com os preços lá em cima. Algumas razões para esses aumentos. Esse aqui, vocês vão se lembrar, na época do racionamento, a queda da carga foi muito violenta, ela continuou crescendo mais 15% abaixo, portanto, a receita das distribuidoras diminuiu. E, portanto, para reequilibrar o equilíbrio financeiro da distribuidora, você teve aumento de 30% e 20%. Reparem, isso aqui são dados. E aquela história do self-dealing. O self-dealing foi criado para, na crise do racionamento, se contratar usinas próprias e térmicas para enfrentar a possibilidade do racionamento. E não adiantou e, na realidade, aconteceu o racionamento. E aí, logo depois, veio a descontratação dos contratos iniciais. E aí a gente tem essas coisas assim que, para mim, como brasileiro, dá vergonha, né? Quer dizer, o Brasil descontratou energia mais barata hidráulica para contratar energias mais caras térmicas. Aumentos da ordem de 170%, 181%. E isso aqui é, por exemplo, a cronologia dos encargos que surgiram depois da adoção desse modelo mercantil. Eu não vou explicar tudo, mas se eu quiser, eu explico todos eles. Existem custos do modelo, existem custos temporários que aconteceram, você pagou e depois eles sumiram, existem subsídios e existem custos compensatórios. Ou seja, quem não pergunta o que aconteceu e se pergunta se não vai haver mais aumento tarifário, inclusive em função disso, não está entendendo essa história e não está entendendo o papel que a Eletrobras teve. Esse aqui, vou chamar a atenção, a única coisa que eu vou chamar a atenção, energia de reserva. Nós temos uma coisa chamada energia assegurada ou garantia física. Só que ele é um número inventado para um modelo matemático, ele não é nem físico, nem garantido. E nós, para cobrir as deficiências desse sistema, nós inventamos uma energia de reserva. Nós pagamos, de 2008, quando foi inventado esses leilões, 150 bilhões de reais. Ou seja, não adianta você ter um contrato no Brasil, porque você tem um encargo para cobrir a diferença da energia segurada, que ela não consegue. Vou mostrar isso aqui. A garantia física brasileira ela está super avaliada. E, para isso, você inventou essa energia de reserva. Imagina uma coisa, você tem uma coisa chamada garantia física, mas precisa também de uma energia de reserva. Enquanto tudo isso aí ocorria, o que acontecia no Mercado Livre? Esse é o nosso preço spot no Mercado Livre. Eu duvido que alguém ache algum preço de algum Mercado Livre no mundo onde haja variações
de 12.000% ou de 7.000%. Esse é o nosso famoso preço de liquidação de diferença. Eu estou chamando a atenção aqui que o único pico que aconteceu daqui para lá foi esse susto da Bolívia, quando o Evo Morales ameaçou não cortar o gás do Brasil. Né? Só o único. Isso aqui é uma comparação do nosso custo de curto prazo com o outro custo de curto prazo que vende a mesma mercadoria, negócio hora, que é o do Nord Pool, que é o mercado mais velho do mundo, né? Entre a Noruega, a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia. Repare que ele é muito mais estável do que o nosso. Né? Nenhum mercado de energia no mundo se comporta como o nosso comporta. Apesar disso, nós não fizemos nada. Isso é caro ou barato? O que é caro e o que é barato? Não, a gente pode comparar qual foi o preço que aconteceu no Mercado Livre, por volta de menos de R$100 durante 10 anos, e quanto é que nós pagamos aqui o residencial, por exemplo. Reparem que teve momentos onde o residencial pagava 40 vezes mais do que o preço de liquidação de diferença. Eu duvido alguém encontrar no mundo algo que aconteça isso. Mais o quê? O preço de liquidação de diferença, porque as coisas são complicadas. No Brasil, existe um número chamado preço de liquidação de diferença. E ali, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma térmica que é cara e que ela está contabilizada na oferta, mas ela não gera. Ela liquida a sua não geração pagando o preço de liquidação de diferença. Então, ela pode pagar, digamos, R$25 por megawatt-hora e fazer um contrato curto prazo vendendo para alguém para 50. Então, ela ganha 100%. Alguém que está no Mercado Livre pode comprar por R$50, enquanto nós estamos pagando por mais de quase R$300. A pergunta é, existe transparência dentro do Mercado Livre? Não. Ninguém sabe quanto alguém compra. Tem mais. Não se sabe o perfil desses contratos. Às vezes você tem situações de grande hidrologia onde o Mercado Livre praticamente gira no mensal. Então, eu não estou demonizando o Mercado Livre, estou dizendo que nós montamos um sistema onde as vantagens das hidrologias exuberantes ou as vantagens das sobras são capturadas nesse mercado. E o resto paga caro. Isso aqui é a explosão do Mercado Livre, né, que aconteceu. Isso aqui é a quantidade de números de consumidores. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui, e isso daqui é o que eles admitem de ter lucro, de 70 bilhões de reais, de lucros em cima do mercado cativo. Quantas novas usinas esse Mercado Livre, que representa 25% da carga brasileira, 25% do consumo brasileiro, está no Mercado Livre. Quantas usinas novas foram construídas para atender esse mercado? Nenhuma. Nenhuma usina. Claro, se me colocam numa situação onde eu posso ficar comprando mês a mês, ou faço um contrato de 2 anos, aí eu olho e vejo se as fluências estão boas, aí eu compro mais barato, eu não vou construir usina nova. Na realidade, o Mercado Livre veio a carona do mercado cativo. Nós contratamos as usinas de longo prazo e eles entram como carona. Por exemplo, Belo Monte, quando foi construída, não conseguiu vender 1 megawatt sequer no Mercado Livre. Chegou-se a ponto de imaginar que ia obrigar a Eletrobras, minoritária, a comprar energia no leilão. Que, se fosse corrigida a preço de hoje, seria mais ou menos R$180 por megawatt-hora. Várias usinas construídas no Brasil foram construídas com a suposição de vender no Mercado Livre e não conseguiram vender. Porque aquele esquema de preços baratos é um desincentivo a alguém a fazer contrato de longo prazo. Como é que é o consumo de energia elétrica no Brasil? Aqui é a evolução. O racionamento, a queda e a subida. Cada ano a gente precisa de 2.200 megawatt-horas de médios adicionais. Só para ter uma ideia, a usina de Furnas são 500 megawatts médios. Isso é o que nós precisamos de adicionar todo ano. Evidentemente, com o Mercado Livre que não está animado para construir novas usinas, a gente vai ter que arranjar outro problema.
Qual foi a evolução desse suprimento da sua garantia? Reparem bem, olha aqui. Isso aqui é 2004, aqui está a garantia, ou seja, é o máximo que pode oferecer, aqui está a carga, está o consumo, ele vai se aproximando da garantia, ele encosta na garantia, atinge o limite e agora, outra vez, ele se afasta. Reparem a estagnação da carga. Nós estamos hoje consumindo a mesma coisa que nós consumimos em 2014. E continuamos com reservatórios vazios. Vejam bem. Bom, por que aconteceu isso? Isso tem muito a ver com o risco hidrológico. Porque como é que foi a expansão do setor nesse sistema? Esse aqui é o leilão de térmicas, onde se apresentaram 56% de térmicas óleo combustível. Nós fizemos uma expansão que mudou praticamente toda a maneira como é que nós expandimos. Nós contratamos muitas térmicas e caras. Isso aqui está uma ideia de que a capacidade térmica dobrou. De 2006 até 2012, ela dobrou. E isso aqui é a participação das térmicas no atendimento a nós mesmos. Por volta de 10%, e aí essa grande coincidência que até hoje meus amigos do INS tentam me explicar e eu não consigo entender, é que logo depois da MP 579, a carga passou a ser atendida 20% das térmicas. É um espanto isso aqui. Como é que evoluiu essa reserva integrada? Isso aqui é a quantidade de meses de consumo que nós conseguimos acumular no reservatório. Quando nós estamos com os reservatórios cheios, a gente consegue acumular uns 5 meses. Veja, o país é o recordista. Não há nenhum país no mundo que tenha a capacidade de guardar em água o que ele consome em 5 meses. E isso foi o que aconteceu depois de 2012. Nós estamos agora, mais ou menos, com menos de 2 meses reservados nos reservatórios. Isso mostra o seguinte, nós não estamos mais conseguindo encher os reservatórios. E aí vão dizer que a culpa é de São Pedro. Eu vou mostrar que não. Quer dizer, eu posso até mostrar, não vai dar tempo. Mas a única hidrologia grave é São Francisco. São Francisco realmente, o que está acontecendo no São Francisco nunca aconteceu. Mas no Sudeste é mentira, no Norte é mentira e no Sul é mentira. Ao contrário do que muitos imaginam, as usinas térmicas, todo mundo imagina assim, não, as usinas térmicas ajudam a preservar o reservatório. Né? Então, você liga uma térmica, você para de gastar água, e aí melhora. Né? Não, se a usina térmica é cara, o ONS só vai ligá-la num certo momento onde ele já gastou muita água. Portanto, parte do que nós estamos atribuindo a São Pedro é devido à nossa expansão. Nós contratamos tantas térmicas caras que aí, a partir daí, nós estamos comprometendo energia hidráulica. Então, esse esvaziamento dos últimos 7 anos não se deve só a São Pedro. Portanto, aqui eu entro no coisa que eu acho assim, eu até tentei fazer um artigo chamando, em vez de botar General Scaling Factor, General Shaming Factor, porque isso é uma vergonha. Né? O Brasil criou o risco hidrológico para ir para uma usina. Uma usina hidroelétrica no Brasil, ela não pode calcular o risco hidrológico. O risco hidrológico tem questões planetárias. Se alguém pode calcular o risco hidrológico, é alguém que está lá de cima, vendo a região sul, a região sudeste, a região norte, a região... Uma usina não consegue fazer isso. É como se você fosse exigir dos donos das eólicas calcularem o risco de não ter vento. Claro que não é tão grave, mas no Brasil, como nossos reservatórios estão diminuindo em relação ao consumo, aquela segurança que nós tínhamos de ter água diminuiu. E, portanto, essa exigência é um absurdo. E aqui eu vou mostrar para vocês com números. Isso aqui é a tal da garantia física das térmicas, essa vermelhinha. E isso aqui é o que elas geraram. Toda essa área cinza foi gerada por usinas hidráulicas. Então, de 2005 até 2013, parte da energia que é calculada como oferta das térmicas foi gerada pelas usinas hidráulicas. Entendam isso. Por isso nós estamos com reservatórios vazios. E agora, outra coisa incrível. Eu não conheço nenhum sistema onde saldos não compensem déficit. Mas o Brasil inventou um sistema onde o déficit
que é o GSF, né? Que aqui está o risco hidrológico, aqui está o aumento tarifário também, parte do aumento tarifário, 368 gigawatts médios. Só que aqui antes, o Brasil, o Rio de Janeiro, as hidráulicas produziram um saldo de 253 gigawatts médios. Pergunta se isso daqui compensou com aquilo lá. Não. Isso aqui foi vendido a preços baratíssimos no Mercado Livre. Então, no Mercado Livre, ele se aproveita ou de sobras ou de exuberâncias hidrológicas e não compensa o déficit. Bastava a gente criar uma taxinha extra, né, para a gente, pelo menos, pagar um pedaço ali. Isso daí continua, e nada disso está desarmado. Então, dois graves dilemas surgem. O Mercado Livre não alavanca investimentos, dados oficiais mostram que a garantia de suprimento está esgotada, eu mostrei isso, e num sistema único, quando alguns pagam poucos, outros têm que pagar muito. Não tem jeito. Então, vamos ver como é que resolveu isso. Como resolver? Bom, se uma parte da carga não faz investimentos de longo prazo para coisa, chama quem? A Eletrobras. A Eletrobras para fazer o quê? Sociedade de propósito específico. Olha a quantidade. As pretas são as usinas, as vermelhas são as linhas e as azuis são as eólicas. É uma quantidade monstruosa que a Eletrobras é minoritária. Então, a minha grande pergunta é, onde está esse setor privado pujante, independente do Estado, que não precisa de parcerias com a Eletrobras para fazer com que o Brasil tenha energia elétrica? Eu tenho dúvida, eu não conheço. Se tem um setor privado disso, até aqui ele demonstrou o contrário. Isso aqui, a participação da Eletrobras, só em 4 anos, né, você repara que se não fosse a participação da Eletrobras aqui, com certeza nós já estaríamos com racionamento. Explosão tarifária. O que a gente faz com a explosão tarifária? A gente culpa exclusivamente as usinas amortizadas. Vejam, o princípio da MP 579 está correto. Usinas antigas não podem cobrar a mesma coisa que usina nova. Por quê? Porque investimento de uma usina hidrelétrica, basicamente, é só barragem. É só barragem, a não ser que haja um terremoto, não é destruída. Portanto, você não podia cobrar, claro. Mas a dose que foi aplicada foi absurda. Isso aqui é nota técnica da ANEEL. Reparem, tarifa menos de $3. Eu faço um desafio a alguém que consiga encontrar usinas no planeta que vendam energia no longo prazo por menos de $3, megawatt-hora. Aqui tem outro engano, né? Quando se fala de que nós pagamos uma tarifa das cotizadas de 30 ou 20, 40 reais, esquece o seguinte, a receita líquida da usina é só isso aqui, ó. Porque tem tudo isso aqui, ó. Uso de transmissão, adicionais de receita, bens não reversíveis, conexão, taxa de fiscalização, uso da distribuição. Na realidade, por exemplo, aqui essa usina de Itaparica, dado da CHESF. A RAG, nós vamos pagar 25, mas a GAG, que é a receita da usina, R$10. O desafio que eu faço, arranjem uma usina no planeta que venda energia a esse preço. Bom, se a tarifa permanece alta, mesmo com parte da energia quase de graça, eu fico abismado, ninguém se interessa para saber por que aumentou. 4 erros graves na medida provisória, apesar do princípio estar correto. Dose excessiva, valores inéditos no mundo. Isentou todos os outros fatores do aumento tarifário. Porque quando se diz que a tarifa brasileira está cara porque as usinas não foram amortizadas, então você diz, todos os erros, olha, pode ficar tranquilo, porque a Eletrobras vai resolver isso. Extraiu as usinas das empresas, isso é a coisa mais importante. 30% das usinas da Eletrobras, ativos que rendiam para a Eletrobras, saíram da Eletrobras e agora só custam o custo direto. Eu pergunto, e o CEPEL? Quem mantém o CEPEL? O CEPEL era mantido pelas tarifas da Eletrobras. Então, tirar as usinas da empresa e esquecer a administração, então você tem que fazer o seguinte, cortou 30% dos ativos, tem que cortar 30% da administração também. E ninguém teve coragem de fazer isso, porque a Eletrobras, na realidade, não é uma fábrica de quilowatt-hora. Ela tem muitas outras atividades. E a coisa mais grave é isso aqui. Anulou a capacidade de autofinanciamento do setor.
Aí, se você olhar como é que os Estados Unidos faz isso, os Estados Unidos não tira ninguém, não tira as usinas privadas de empresas privadas. Ele faz o velho regime de serviço pelo custo. Está amortizado, então a tarifa da empresa cai. Mas continua todo o esquema da relação da administração com a usina, continua. Era o que nós tínhamos no passado, e nós não desmontamos isso. Claro, aí eu pergunto, ninguém sabia o que ia acontecer? Está aqui o que aconteceu. A Eletrobras caiu o valor 70%, retorno sobre capital investido negativo de 13%, retorno sobre patrimônio líquido 20%. A minha dúvida é a seguinte, o setor elétrico brasileiro, ninguém sabia disso, que ia acontecer isso? Esses números não são viáveis para todos, inclusive para os privados? De gerar um problema desse numa empresa do tamanho da Eletrobras? Isso é destruir o setor elétrico. Qual foi o papel da Eletrobras nessa história e quem é ineficiente? Agora eu vou fazer um resumo aqui do que aconteceu. Repara, aqui, em 98, a Eletrobras absorve as distribuidoras que o setor privado não quis contratar. Aqui, a Eletrobras teve investimentos contidos. Eu lembro da linha entre Paraná e São Paulo, que acabou piorando a situação do racionamento. Racionamento da queda de carga. A Eletrobras descontratada. O que depois que aconteceu? A Eletrobras gerando energia sem vender. Na realidade, quem patrocinou a explosão do Mercado Livre foi a Eletrobras. Aí, contratação de térmicas caras. Eletrobras minoritária em parcerias. MP 579 isentando os motivos da explosão. Em vermelho está aqui todas as armadilhas que foram criadas e que quebraram a Eletrobras. Não foi só a MP 579, não é desde aqui. E agora, apesar da estagnação da carga, estamos com esse troço aqui. Esse General Scaling Factor vai ser uma conta que nós vamos pagar sem perceber. Porque, na realidade, nós vamos esticar os períodos de concessão para que não haja aumento de tarifa e você pague mais. Claro, ou você paga mais agora, ou você paga mais prestações. É o que vai acontecer. Tem solução? Eu acho que tem solução. Aqui está os valores, né? Aqui é o que você paga, a RAG, aqui está a receita líquida da usina, aqui está, eu estou até abismado de que seja $250, viu? Eu pensei que ainda era 200, isso aqui, pelo faturamento bruto, né, das usinas, mais ou menos 13,5 milhões por ano. E nós estamos agora com um faturamento até menor do que 1 bilhão. Para não haver aumento tarifário, tem que arranjar um milagre que gere 12,5 bilhões por ano. Isso se o GSF não for desmontado. Porque se o GSF, se continuar esse negócio do risco hidrológico, nós vamos continuar pagando. Espero ter mostrado que São Pedro não é o responsável por isso, apenas. Isso aqui, eu tive que colocar, porque essa história de dizer que a Eletrobras é ineficiente, é só pegar aqui, ó. Aqui estão os dados das empresas, quem são as empresas, número de empregados, capacidade instalada e dividir um pelo outro. A Eletrobras, mesmo com as distribuidoras, é a empresa que tem menos empregado por megawatt-hora. Para mim, ineficiência é isso aqui. Isso aqui é ineficiência. E isso aqui é uma imagem que a gente vê em todas as cidades brasileiras. Acabou. Ah, bom, então. Bom, eu nem precisava mais falar. Essa é a nossa experiência com privatizações. Nós privatizamos, em termos de privatização, Estados, Telecom, total, 105 bilhões. O que aconteceu? A dívida pública pulou de 30 e poucos por cento do PIB para quase 80%. Ficou mais ou menos aqui agora, e agora estamos outra vez. Eu acho que essa não vai ser uma saída para o Estado brasileiro. Privatizar. A experiência nossa mostrou que não adiantou. Grato pela minha paciência ter ouvido. É só isso. Fala.